Dando continuidade à tentativa de entendermos a função do orgasmo, nós iniciamos a montagem da compreensão do caráter pelo fim, pelo prazer, pelo orgasmo. E nós teríamos que fazer um contraponto dessa origem, a origem do instinto sexual. Eu vou utilizar aqui a palavra bastante complexa, bastante pesquisada por Freud, num trabalho extremamente importante da obra dele, que é além do princípio do prazer. E Freud vai se utilizar de Platão. E lá vem Platão novamente a nos auxiliar em sua genialidade, quando no simpósio ele coloca na boca de Aristófanes o que seria a origem do instinto. E Aristófanes diz mais ou menos assim: a natureza humana original não era semelhante à atual, era diferente. Continuando, ele diz: em primeiro lugar, os sexos eram originalmente em número de 3 e não de 2, como são agora. Havia o homem, havia a mulher e havia a união dos dois. E tudo nesses seres humanos primários ou prímevos era duplo. Eles tinham 4 mãos, 4 pés, 2 rostos, 2 partes genitais, que ele chamava de pudendas, e assim por diante. E, finalmente, Zeus, ao observar tudo aquilo, decidiu cortá-los em 2, com uma sorva que é dividida em 2 metades para fazer conserva, diz Aristófanes. Depois de feita essa divisão, as 2 partes do homem, cada uma desejando sua outra metade, reuniram-se e lançaram-se os braços uma em torno da outra, ansiosas pela fusão. E qual seria o projeto dessa fusão? Por quê? De onde viria essa afinidade química, biológica? E nós não podemos nunca esquecer que Freud era um médico, era um grande estudioso de biologia, de zoologia, era um darwinista, um profundo estudioso da filogênese. E Reich também era médico, era um biólogo. Jung também era médico, era um estudioso do organismo humano. O Winnicott também era médico, pediatra. Lacan também era médico. E todos eles não eram devotos de si mesmos. Ou seja, Freud nunca foi freudiano, como Reich nunca foi reichiano, como Jung nunca foi junguiano, como Lacan nunca foi lacaniano. Freud escrevia em seus textos que os grandes inimigos da psicanálise eram e seriam os psicanalistas. Ele era brilhante em sua colocação. Eu, jovem, fui com os colegas para Caracas assistir a
primeira e única vinda à América Latina de Jacques Lacan, e foi eleito Caracas porque era um núcleo naquele momento promissor de riqueza, de possibilidade de estudos, de petróleo. Era uma Venezuela daquela época. E lá, com esses meus colegas lacanianos, brasileiros e outros argentinos, também lacanianos, nos sentamos para ouvirmos o início daquele congresso. E surge o mito Jacques Lacan, um belinho simpático, uma estatura de 1,70 m, um homem de expressões marcadas, bem vividas, risonho, com um olhar bastante agudo de inteligência. E ele inicia sua fala assim, mais ou menos assim, que ele ouvira dizer que havia muitos lacanianos na América Latina. E como ele, Jacques Lacan, não era lacaniano, ele gostaria de conhecer um lacaniano. E se havia alguém na plateia lacaniano que ele gostaria de conhecer. Fez um silêncio, ele olhou para a plateia, que estava repleta, e riu. E, em continuidade ao que dizia, ele dizia que desejava que todos saíssem da sua école, e riu. E eu consegui entender que era: saiam da minha escola e saiam da minha colle, meu rabo. Esses homens sabiam que a institucionalização do conhecimento se transformava em algo político-econômico e moralista. E aconteceu isso com a obra de Freud, aconteceu isso com a obra de Jung, em que há um grupo de pessoas devotas em suas pretensões e elegem aquele autor como único. Ao ler, por exemplo, Bauer-Steiner, além do princípio do prazer, nós vamos ver que Freud cita Kant, Freud cita Ferenczi, Freud cita Platão e tantos outros, mostrando que ele fazia uso de todo o ferramental filosófico, biológico. Ele cita Fechner, que vai dar toda uma conceituação quântica energética de prazer e desprazer. Ele mostra que o conhecimento não tinha unicidade, não podia ser enclausurado numa sociedade de sócios, porque nós sabemos que uma reunião de especialistas de uma mesma coisa é o mesmo que uma reunião do nada. Nós necessitamos do parecer do matemático, do filósofo, do físico, do quântico, e assim, como fazia Freud, como fazia Jung, como fazia Reich, como fazia Lacan, como fazia Winnicott. É importante isso, porque a sociedade circunscrita cria nesse ensimesmamento um bloqueio da criatividade. Até a próxima.